Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, né, com a plataforma EAD funcionando a todo vapor. Vocês já tiveram algumas aulas aí, já viram que as dinâmicas são bem diferentes, mas a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho aí. Então, bem-vindo ao primeiro ano aí do Colégio Gabarito 2020, para essa nova tendência, né, e essa nova perspectiva. E a gente vai aí dando continuidade na disciplina que nós estávamos trabalhando, que são as expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis. Então é o seguinte, eu tinha deixado a aula passada alguns exercícios para vocês lá, até que foi mandado em PowerPoint e tal, né, com a teoria. Vocês tiveram acesso, teve alguns exercícios lá que eu vou resolver hoje com vocês, para a gente poder tirar dúvida. Eu não resolvi o primeiro, então é o seguinte, o primeiro ele é um exercício de treino, né, várias fatorações para a gente treinar todas as técnicas possíveis. E para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu vou começar a partir do segundo exercício. O segundo ele fala o seguinte, né, o professor Elias, né, o Elias na verdade, foi perguntado sobre sua idade. Aí ele deu a resposta, essa expressão muito legal aí, né? Que é abre colchete, né? Parênteses 215 elevado ao quadrado, menos 214 elevado ao quadrado, fecha parênteses, mais 2020 elevado a zero dividido por 10. Então vamos resolver essa expressão aqui para ver, né, como que vai ficar a questão da idade do professor. Então é o seguinte, ó, se a gente parar um pouquinho e olhar com um pouquinho de carinho, a gente vai ver que essa parte aqui, ó, 215 elevado ao quadrado menos 214 elevado ao quadrado, é um pouquinho trabalhoso de resolver. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma questão de produto notável, tá, para poder simplificar essa conta dentro do parênteses aqui. Então é o seguinte, eu vou abrir o colchete aqui, e eu vou abrir um parênteses, colocar um produto e vou abrir outro parênteses aqui. Aí depois eu vou colocar o 2020 elevado a zero, vou fechar o colchete, vou colocar dividido por 10. Por que eu coloquei esse cara aqui, ó? Porque aqui eu tenho uma diferença de quadrados, tá? Diferença de quadrados vira o produto da soma, 215 mais 214, pela diferença 215 menos 214. Então vamos arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Na soma aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 429. E na diferença aqui eu vou ter 1, tá? Somado com 2020 elevado a zero dividido por 10, ok? Vamos continuar nossa conta aqui. Bom, 429 vezes 1 vai dar 429 mais 2020 elevado a zero. Toda potência com base não nula, né, que não é zero elevado a zero, sempre dá 1. Tá? Eu vou lá, divido por 10, e no final vai ficar 430 dividido por 10, que é igual a 43. Então, esse valor aqui, ó, é o valor bonitinho da idade do professor, né, do Elias, o professor de matemática mais bonito do gabarito, tá? Modéstia à parte. Então, vamos lá, né, para o nosso segundo exercício. Então, pessoal, ó, vocês podem pausar o vídeo, analisar com calma, tá? Esse exercício. A cereja do bolo é essa fatoração aqui da diferença de quadrados, tá? E depois é só resolver o restinho da conta obedecendo a ordem de parênteses, colchetes, ali não tem chave, né? Então não tem problema, tá ok? Então fica aí o exercício, né? Então no caso aqui, o professor tem 43 anos e realmente a minha idade, embora não pareça, né? 43, né? Com carinha de 42 e 11 meses, mas tudo bem, vamos lá. E agora vamos pensar um pouquinho no exercício 3, tá? O exercício 3, ele pede para a gente fatorar essa expressão, ok? E depois de fatorado, simplificar. Então, qual que é a ideia aqui, ó? A parte de baixo é um binômio que não tem o que fazer, porque x e 10p são termos que não têm divisores comuns. Agora, a parte de cima eu tenho x quadrado, 20xp mais 100p quadrado. Então, vamos olhar com um pouquinho de cuidado aqui, porque é o seguinte, na parte de cima, ele me parece ser um trinômio, 3 termos, trinômio, quadrado perfeito, tá? Então, quem seria esse trinômio quadrado perfeito? Seria o quadrado do primeiro, vamos colocar aqui, né? Deixa eu apagar essa partezinha aqui que não faz parte da nossa aula. Então, ficaria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que eu não sei quem é, mais o quadrado do segundo. Só que o segundo, esse cara aqui, ele é um quadrado perfeito, tá? De que quadrado perfeito que sai esse cara aqui? Sai de 10p elevado ao quadrado.
tá? Vou colocar o 2 aqui. 10p elevado ao quadrado, tá joia? Então, o termo aqui, o segundo termo seria 10p. E a gente tem exatamente aquilo que a gente imaginaria que seria um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito, tá? E embaixo vou copiar a expressão aqui, que é x mais 10p. Vamos ver em cima como que fica ele fatorado, tá? Lembrando que é o quadrado do primeiro, então o primeiro termo é x, 2 vezes o primeiro termo, novamente x, vezes o segundo termo aqui, né, que é 10p, mais 10p quadrado, que vai dar 100p quadrado lá no comecinho do exercício, tá joia? Então, a parte de cima ele ficaria x mais 10p vezes x mais 10p, que é o x mais 10p elevado ao quadrado. Na parte de baixo, a gente tem x mais 10p. Então, ó, eu estou multiplicando em cima por x mais 10p, aliás, multiplicando em cima e dividindo embaixo. Então, eu posso cancelar esses dois termos, tá? E o que sobra para nós ali é x mais 10p, que é a solução do exercício, tá? Que a gente tinha ficado aí na aula passada, para a gente poder trabalhar um pouquinho e tentar entender como que funciona, certo? Então é isso, tá, pessoal? Então aqui o grande segredo, quando você tiver uma fração, analisa separadamente em cima, depois embaixo. Vê qual deles já está fatorado, no caso aqui o de baixo já está fatorado. O de cima, se for o caso, você fatora, para ver se tem termos comuns em cima e embaixo, multiplicando e dividindo, para poder cancelar, tá? Não tem segredo nenhum, é bem simples, bem tranquilo. E vocês vão ter lá na plataforma também alguns exercícios testes, tá? Que é para ser feito hoje, tá? No dia 6 aí de abril. E esses exercícios eles vão até ali às 23 horas e 59 minutos. E vai ter mais uma tarefinha ali, que são 4 exercícios, 2 dissertativos, 2 testes, tá? Que vocês vão poder fazer ali até 7 da manhã do dia seguinte, que é o dia 7 do 4. Tá na plataforma lá, tá? Ele vai estar liberado já, a partir do início dessa aula que já foi liberado. E a gente vai poder começar a fazer os exercícios lá no sistema e usar um pouquinho ele lá. Vocês já estão fazendo das outras disciplinas, então a gente vai poder testar e ver o que está legal, o que não está legal. Na próxima aula, tá, eu volto, resolvo os exercícios para vocês verem lá. Os da tarefa, tá? Porque os testes lá já vem com a resposta para você poder analisar tudo bonitinho. Mas da tarefa a gente faz junto lá para ver certinho como que vai ficar, tá joia? O quarto exercício da aula anterior era para a gente fatorar a expressão 81a ao quadrado menos 16k quadrado, tá? Depois que você fez aquele, esse fica bem simples, tá? Então o que acontece? Vamos olhar essa expressão aqui e a gente vai poder entender o seguinte. Esse cara, ele é 9a elevado ao quadrado. Por quê? 9 ao quadrado é 81, a ao quadrado, a elevado a 2 vai ficar 81a elevado a 2. O segundo aqui, ele nada mais é que o 4k elevado a 2. Por quê? 4 ao quadrado, 16. K ao quadrado, k elevado a 2. Então vai ficar 16k elevado a 2. Então esse cara é uma diferença de quadrados. Tá? Como nós fizemos lá no 2, a fatoração da diferença do quadrado é a soma 9a mais 4k multiplicado pela diferença 9a menos 4k. Tá ok? Aqui acabou a fatoração, não tem mais termo em comum. Bem simplesinho, bem tranquilo, tá? Eu também vou dar continuidade, vou fazer o 5 e o 6 da aula passada que tinham ficado lá, tá? Então fiquem à vontade para vocês poderem analisar o exercício 4 aí, tá? Mas ele é bem simples, a gente usa exatamente aquela parte do parênteses ali do exercício 2. A gente vai dar continuidade aqui aos nossos exercícios, tá? Só um minutinho aqui, para a gente poder continuar. Bom, os outros dois de baixo, o 6 principalmente, é um exercício bem bacana. O 5 ele é bem simples também, tem tudo a ver com coisas que nós já fizemos. Então vamos pegar o 5 aqui, tá? E vamos analisar o exercício 5, que é fatoração da expressão t quadrado menos 6rt mais 9r ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Essa expressãozinha que a gente tinha que fatorar, né? A gente vai ter que fatorar. Então vamos ver como vai ficar isso aqui. Então é o seguinte, vamos lá.
Para fatorar esse cara aqui, primeiro eu vou analisar e vou ver. Bom, tem fator comum? Aqui tem o t quadrado, aqui tem o t, aqui não tem t. Aqui tem o r, aqui não tem r, aqui também tem. Os três fatores não têm termo em comum. Mas eu posso analisar se esse cara também é um trinômio quadrado perfeito. Como eu fiz anteriormente, tá? Nesse exercício aqui, que era o exercício 3 lá que nós resolvemos anterior. O que vai acontecer aqui? Ó? Nesse caso, o t ao quadrado está aqui. Aqui vai ficar duas vezes o primeiro, que é t, que é o primeiro termo que está elevado ao quadrado, vezes o segundo, que eu não sei quem é. Tá? Mas já olhando aquela expressão lá, ele vai ser o 3r. Tá? O quadrado do segundo, o número que é elevado ao quadrado dá 9r ao quadrado, é o 3r. Tá? Porque 3 ao quadrado vai dar 9, e r ao quadrado é r elevado a 2. Logo, o segundo termo aqui é 3r, como nós tínhamos previsto. Tá? Então pronto, já está aberta a expressão, muito tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro termo, tá? Lembrando que o sinal que vai entre o primeiro e o segundo termo da expressão fatorada é sempre o sinal que vem junto com duas vezes o primeiro vezes o segundo, no caso aqui é o menos. E aí o que vem aqui é o 3r, que é o segundo termo. Tudo isso ao quadrado, bonitinho, fatorado, e resolvido o problema. Tá? Esse exercício 5 que a gente vai poder usar aí. Tá? Bom, pessoal, a gente está vendo as fatorações dos produtos notáveis, dos quadrados perfeitos, da diferença de quadrados, né, e tudo mais. Não tem nada de muito diferente para vocês aí, vocês podem ficar tranquilos, coisas que vocês já viram, é só questão da gente relembrar mesmo, voltar, olhar e ter um pouquinho de cuidado, né, é uma parte muito importante, porque várias demonstrações da matemática e da física é usado muito o produto notável e as fatorações, tá? Para a gente poder entender como que fica a expressão quando você quer provar várias coisas da matemática, por exemplo, por que que o número é elevado a zero, né? O número que não é zero elevado a zero dá 1, por que que o número vezes zero dá zero, a gente sempre usa a fatoração produto notável. Quando você vai analisar uma expressão mais extensa, mais complexa, você fatora para analisar as partes do produto lá para ver como ela se comporta em termos de função, por exemplo. Então, a fatoração em produto notável é um tema muito importante para a gente. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado, né, para poder analisar esse cara aqui. Bom, enfim, agora a gente vai para o exercício 6. Tá? O exercício 6, que nem eu disse, né, anteriormente, é um exercício um pouquinho mais bonitinho, mais tranquilo, né? Não é tão tranquilo, mas é mais bonito. Ele quer que a gente simplifique essa expressão aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado mais a mais b elevado ao quadrado. Tá? Então tá aí, e a gente vai ter que ver como que vai fazer para resolver essa expressão aí e depois fatorar, deixar ela na forma fatorada. Tá? A dica que eu dou quando a gente aparece com uma expressão, né, diferença de quadrados mais o quadrado de uma soma, é a gente abrir a segunda parte aqui, tá? Abrir essa expressão, que é na verdade o a mais b elevado a 2. Então, nessa condição aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o a ao quadrado menos b ao quadrado, e essa parte, o a mais b ao quadrado, eu vou resolver. Então, vai ficar a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora eu vou ver o que dá para juntar, o que dá para cancelar e tudo mais. Então vamos ver lá. Primeiro vamos ver o que dá para cancelar dessa expressão aqui. Então eu tenho, ó, a quadrado com a quadrado não cancela. Menos b quadrado com mais b quadrado. Tá? Dá para cancelar. E aí ficou a expressão. Então, vamos lá. A quadrado mais a quadrado, 2a ao quadrado. Eu tenho dois valores de a quadrado aqui. Tá? Mais 2ab. Tá pronto? Ainda não, tá? Por que ainda não? Porque aqui, ó, eu tenho fator comum nos dois termos da soma, que é o 2. E fator comum também aqui é o a. Então eu vou colocar em evidência o 2 e o a. E eu vou montar a parte, né, que vem depois do parênteses ali da fatoração. Então, ó, quando eu pego 2a quadrado dividido por 2a, eu cancelo 2 com 2. Um a do a quadrado com a, e sobra ainda o outro a do a quadrado.
Quando eu divido 2AB, vou colocar o maisinho aqui por conta desse mais, né? Quando eu divido 2AB por 2A, eu cancelo 2A com 2A, sobra B. E prontinho, chegamos na expressão que nós queríamos, que é 2A que multiplica A mais B. Então, 2A que multiplica A mais B é a forma fatorada, simplificada, de A quadrado menos B quadrado somado com A mais B elevado a 2. Bom, pessoal, é isso, tá? Só uma dica que eu tenho para falar para vocês ali, que tem um exercício, tem um termo, né, uma parte do exercício 1, que eu tinha deixado para vocês ali, que é o quadrado da soma de 3 termos, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse cara, para a gente poder relembrar, tá? Poder trabalhar um pouquinho com ele aí. Então, na verdade, aí ele faz parte do exercício 1, mas eu não vou colocar como exercício 1, vou colocar como exercício extra. E ele pede para a gente resolver o seguinte, ó, o que seria A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2 vezes AB mais AC mais BC, tá? Então seria ali uma expressão, tá? Esse cara nada mais é só uma dica, tá? Para vocês lembrarem aí, para vocês poderem executar os exercícios aí, tá? Esse cara nada mais é que A mais B mais C elevado a 2, tá? Como que eu sei isso? Eu posso resolver essa expressão aqui. Então, eu vou colocar o A mais B mais C elevado a 2, que é, na verdade, A mais B mais C multiplicado por A mais B mais C. Então, vou fazendo a distributiva, tá? O A multiplicado com A quadrado, que seria o primeiro com o primeiro, o A vezes B, AB, e o A vezes C, AC. Agora falta multiplicar esse cara por todo mundo e esse cara por todo mundo. Então vamos lá. B vezes A, AB de novo. B vezes B, B quadrado. B vezes C, BC. E agora falta fazer o C. Ó. O C com A, AC. O C com B, BC. E o C com C, C quadrado. Juntando os termos quadráticos, eu tenho A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Juntando os termos iguais, né, produtos 2 a 2, eu tenho o AB aqui uma vez e o AB duas vezes aqui, 2AB. Eu tenho o AC uma vez aqui e o AC uma vez aqui, 2AC. E eu tenho o BC uma vez aqui, o BC uma vez ali, 2BC. Resumindo, esse cara vai ficar, tá? A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado, coloco 2 em evidência aqui, que é fator comum, vai sobrar o AB, AC mais BC, prontinho, chegamos ali no quadrado da soma de 3 termos, tá? Que é importante lembrar aí, porque vai ter exercício lá para vocês fazerem que envolve essa parte aí. Tá joia, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês aí, pela paciência. Façam os testes com cuidado. Semana que vem a gente continua a parte de fatoração, tá? Desenvolvendo um pouquinho mais os exercícios, que essa parte aqui é muito de treino, é muito de técnica. E até mais, tá? Depois da aula da próxima semana, que a gente vai voltar a falar um pouquinho disso, a gente vai mudar de tema, tá? A gente vai partir para uma parte mais de operações com conjuntos numéricos e tudo mais, mas aí é uma outra história, a gente volta a se falar. Tá, joia? Muito obrigado aí pela participação de vocês aí, bons estudos e continuem se prevenindo, continuem se cuidando dos parentes de vocês, dos queridos de vocês aí, e vamos enfrentar essa daí, né, que logo logo vai passar e a gente vai voltar aí com força total. Tá, joia? Um abraço para vocês e até mais.